Imagine a seguinte situação: você tem que deixar o seu país agora. Sofreu ameaças, foi perseguido, está passando fome ou vivendo uma guerra civil? As razões diferem, mas a urgência em sair de um país está posta para 60 milhões de pessoas hoje no mundo. Isso é a população, por exemplo, da Itália inteira em número de refugiados. E passada essa fase de deixar a vida que você tinha para trás, começa uma nova jornada cheia de desafios. Um deles é o recomeço em uma nova cultura, uma outra nação, né? Então, como integrar esses novos habitantes no Brasil é o que o Conexão vai discutir hoje. Aqui no estúdio já estão comigo o professor de inglês do Congo, Prince Pombo Mafumba, está aqui do meu lado, e também o Siddhartha Martins, que trabalha justamente com reintegração de refugiados. Obrigada a presença dos dois. Siddhartha, obrigada também por ter acordado cedo e ter vindo gravar o programa aqui com a gente. Bom, há quem afirme que a gente está vivendo hoje a maior crise humanitária que já se viveu na história da humanidade, né? São 60 milhões de pessoas que estão aí precisando se realocar em outros países, recomeçar a vida. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Siddhartha. Olha, o mundo, né, tem a globalização, vem o celular da China, vem a música, não sei, e as pessoas também estão indo e vindo, e é uma nova realidade que não tem como fazer que não existe, né? Não dá para fugir. Então, as melhores práticas é encarar de frente, tomar medidas, entender que isso acontece e como lidar com isso, como integrar as pessoas, como estabelecer políticas internacionais para que tenha menos conflitos, não apoiar ditaduras, diminuir medidas de paz pelo mundo, porque as pessoas não querem sair. Ninguém sai da sua casa, ninguém sai do seu bairro, da sua cidade. Imagina, você saiu, foi fazer faculdade, foi fazer algo bom. Você saiu para procurar emprego. Foi uma escolha, né, Siddhartha? Talvez a diferença esteja aí, né? E eu queria saber, então, já do Prince Pombo, como é que foi no seu caso? Você teve que sair e se você escolheu o Brasil ou se o Brasil que te escolheu? Obrigado. Normalmente, na realidade, a realidade me obrigou a sair do meu país. A situação política e social que o país está atravessando desde há muitos anos. Então, aquele caso me atingiu e me obrigou a sair. Eu, no meu país, eu vivia como uma pessoa normal, estudei, fiz meu estudo, para um dia trabalhar, servir o país. Fala 4 línguas, sim, só para a gente saber. Inclusive, aqui no Brasil, ele é professor de inglês, né? Exatamente. Então, como que eu fiz a ciência política na universidade, eu queria fazer uma contribuição no meu país. E trazer também uma coisa nova como jovem no desenvolvimento do país. Mas isso não deu, certamente porque não tem tolerância política no meu país. Não tem uma liberdade muito detalhada de expressão. E aí eu fui vítima da liberdade de expressão. A gente estava exprimindo dentro de um partido político. Você passou a ser perseguido? Foi isso que te aconteceu, Prince? Exatamente. A perseguição política que me obrigou a procurar onde que eu posso pedir um refúgio. E como que foi esse caminho até chegar no Brasil? O Brasil foi a primeira opção? Sim, o Brasil não foi só a primeira opção. Eu precisava de um país onde que eu vou ganhar a paz. Um país que pode aceitar meu refúgio. Então, eu pensei em vários países e a chance caiu no Brasil. Então, eu nunca conheci o Brasil, não tinha ninguém, nem família, nem nada. Nem falava português? Nem falava português. Gente, ele está há 1 ano e 5 meses aqui, já está com esse português fluente, né? Sim, obrigado. Então, o que aconteceu? Quando eu ganhei uma oportunidade para me vir aqui no Brasil, e seja que eu não tinha família, não era uma coisa assim simples, tão simples para mim, porque toda a família está no Congo. Meus irmãos, todo mundo, meus amigos. Você não tinha esposa e filhos lá ainda, né? Não, ainda não. Ainda não. Eu estava fazendo um plano para ter filho, para ter uma família. Mas a perseguição que me obrigou de sair do país. Então, a oportunidade que me deu para me chegar aqui no Brasil, o Brasil aceitou para me acolher como refugiado.
Você solicitou a documentação, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, porque eu queria que o Siddhartha também explicasse como é que tem sido, quais são as nacionalidades mais comuns que aparecem lá na ADOS, né? E como é que tem sido essa recepção, desculpa, e o trabalho de vocês para acolher essas pessoas? Olha, o refugiado, a gente pensa nele que não conhece, mas todos estão conectados, estão no celular, na internet, no WhatsApp, e as pessoas chegam em São Paulo, elas vão para um lugar, para a hospedaria do imigrante, e lá elas escutam falar do ADOS e de outras instituições. O ADOS fica no centro de São Paulo, na São João, para quem conhece lá, 313, quiser ir visitar, pode ir lá. E daí as pessoas vão lá no ADOS, são atendidas pelo pessoal e a gente fala, olha, a gente tem curso de português, a gente pode ajudar você a procurar emprego nas empresas, a gente tem um atendimento psicológico, tem orientação jurídica, atividades culturais, e daí os refugiados eles querem falar português e querem um emprego. Faltou dizer de onde eles são, na maioria. De onde eles são. A maioria que a gente atende é da Síria atualmente, do Congo tem bastante gente, do Congo é o segundo país que a gente atende. 2015 e 2016 a gente atendeu 2.000 pessoas. E então, antes de 2015 tinha bastante haitiano, mas depois houve aí a mudança geopolítica, os haitianos pararam de vir e agora o foco que a gente trabalha é pessoal da África, a maioria do Congo, e pessoal da Síria, tem muita gente da Síria, né? Você, Prince, chegou a ter esse receptivo quando chegou no Brasil? Como é que foi a sua recepção aqui logo que chegou? Sim, quando eu cheguei, aí me procurei se encontrar com uma comunidade africana, congolesa especialmente, aqui no Rio. Como que eu não tinha família aqui, não conhecia nada da cidade, e me indicaram até na comunidade congolesa que fica aqui no Rio. Aí eu se encontrei com os congoleses que moram já aqui, expliquei a minha situação neles, e ele tentava me ajudar, me deram um lugar para mim viver. Vivia com um amigo meu, que eu conheci aqui, que eles me dirigiram para mim chegar na casa dele, morar junto com ele. E aí ele começou a me mostrar como que eu posso fazer, para mim conhecer a cidade, para mim andar, como pegar o ônibus, como fazer isso, como conseguir os documentos, aonde que eu posso conseguir os documentos, a documentação. Aí me levou na Caritas, que é um organismo aqui que trabalha com os refugiados. Eles ajudam os refugiados para se integrar na sociedade, conhecer como que as coisas passam, como funciona a administração, como conseguir um documento, viver legalmente e até conseguir um trabalho, um emprego. Aí eu fui na Caritas. Foi quando você se integrou. Então, quer dizer, foram amigos e também foi um organismo, que é a Caritas, né, que puderam propiciar para você. Como acontece um pouco lá com vocês, provavelmente, né? Quer dizer, vocês entram com essa estrutura toda e também tem as relações todas que já estão estabelecidas, né? Você citou os haitianos, a gente sabia que a principal porta de entrada dos haitianos no Brasil era pelo Acre, né? Então, agora a gente vai falar com o pessoal do Amazonas, que é um dos estados que mais recebem hoje em dia os venezuelanos, que tentam fugir da crise econômica e política daquele país. Então, o governo tem criado, né, abrigos, tanto o governo estadual quanto o municipal, abrigos para alocar os indígenas venezuelanos que vieram para cá atrás do quê? Trabalho, comida, né, de uma vida melhor, mais digna. Então, a gente vai falar com a Simone da Costa, que está acompanhando já essa conversa. Tudo bem, Simone? Tudo bem. Simone, você é gerente técnica, né, da Secretaria aí Estadual de Assistência Social e é psicóloga. E eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é essa realidade, o que vocês estão vivendo hoje aí em termos de recepção dos venezuelanos e qual é o volume de pessoal que chega aí para vocês. Bom dia a todos. O fluxo ele chega pela estação rodoviária, né, aqui de Manaus, e após receber os indígenas venezuelanos, eles são conduzidos à casa de acolhimento, onde eles recebem todo o acompanhamento psicossocial,
quanto à solicitação de documento, eles recebem serviço quanto à saúde, vacinação, encaminhamento para médico, atendimento médico. Estamos também viabilizando a questão profissional e a língua portuguesa, um professor para ensinar eles a língua portuguesa, já que eles já estão em outro país. E ao passar desse processo, acontece o desligamento da casa. A frisar que eles passam 30 dias, tem um prazo máximo de 30 dias para passar nessas casas, dentro do abrigo, e depois eles são direcionados pela prefeitura a casas alugadas pela prefeitura para que eles se mantenham aqui no Brasil, que se mantenham aqui em Manaus. E funciona dessa forma o fluxo. E vocês que a gente têm tá conseguido, Simone, dar conta dessa demanda? Porque a gente também está vivendo uma crise econômica, né? E eu sei que a Prefeitura de Manaus chegou a decretar uma situação de emergência, né? Estado de emergência um tempo atrás. Sim, sim. Vocês estão conseguindo dar conta de toda essa demanda? Sim, estamos conseguindo, sim. Está havendo quase toda semana reuniões, né? Que foi montado um plano para atender esses indígenas, né? De um plano emergencial. E, para você ter uma ideia, hoje nós temos dentro do abrigo 243 indígenas, né? Sendo que já voltaram para o país de origem 153, um pouco, um número menor, mas retornaram. E hoje no abrigo só tem 243 pessoas, onde a gente está fazendo esse trabalho de acompanhamento. Tá. E como é que vocês fazem para comprar alimentos, reintegrar essas pessoas? A equipe técnica do abrigo, ela trabalha a questão da autonomia, questão do artesanato que eles fazem, né, no abrigo, para que eles possam ter autonomia. Se sustentar, né? E outra situação é que eles estavam indo para as ruas pedir, né, fazer medicância. Aí a equipe técnica está dando toda a orientação para que eles não façam mais esse tipo de medicância, né? Para que eles possam se sustentar. Isso. Porque isso também é uma questão, né? Quer dizer, vocês dão esse prazo de 30 dias, né? Que parece bastante razoável, mas também deve dar uma aflição quando vai chegando no 30º dia, ali, 28 e tal, e você ainda não tem para onde ir, né, Simone? E aí, como é que é essa orientação nesse momento? Funciona assim, passou os 30 dias, a prefeitura aluga casa ou kitnet, enfim, para que esses indígenas que estão no abrigo passem a ir para essas casas, e a prefeitura paga o aluguel social no período de 60 dias. 60 dias, tá. Então, durante 90 dias ele tem essa estrutura, esse aporte, esse acolhimento, né? Para a gente dizer, 30 mais 60 dias ali, durante esses 3 meses ele está com alguma proteção, digamos assim, né? Simone, para a gente finalizar, qual o estado de saúde que essas pessoas chegam? Elas chegam muito debilitadas, principalmente as crianças, elas chegam muito desnutridas e elas têm muito problema de pele e problemas respiratórios. Muitas das vezes as crianças elas sofrem de pneumonia. Então elas vêm trazendo essa demanda. E aí vocês acolhem também, dão vacinas e tudo? A gente trabalha dando vacina com o pessoal da Censa, na parceria da Censa, vacina, atendimento médico, e dependendo da gravidade de saúde da criança ou do adulto, a gente encaminha para os hospitais e a gente está tendo suporte nesses hospitais do estado. Simone, muito obrigada por sua participação aqui, viu, e nos dar um pouco um retrato dessa realidade que vocês estão vivendo aí em Manaus. Eu que agradeço, obrigada, bom dia. Obrigada. Bom, essa recepção às pessoas é muito importante, como a gente estava falando até agora, e tem essa questão do acolhimento, do estado de saúde que as pessoas chegam. Você chegou com saúde aqui, né, Prince? É diferente, você tem como lutar, você teve meios, você foi recebido por amigos, né? Mas tem outras pessoas que não chegam com essa mesma condição, né? Você trouxe alguma reserva financeira também? Você se preocupou com isso? Não, porque a minha situação era muito ruim lá no país. Então, era uma urgência para mim sair no país. Eu cheguei aqui com nada. Cheguei com nada, não tinha como
fazer nada, porque eu cheguei sem nada. Então, graças a Caritas, quando eu descobri a Caritas, eles que começaram a ajudar a gente, dando uma aula do português, e todo dia você chegar, eles vão te dar qualquer coisa para você conseguir a passagem, qualquer coisa para comer. E isso que começou a me ajudar com o tempo, eu estava descobrindo também outras pessoas. E aí, aquela relação, eles podem te ajudar qualquer coisa para você tentar a sobreviver. Mas não era assim tão simples para mim quando eu cheguei, porque a situação financeira não era era zero, posso dizer. Porque eu saí numa situação muito complicada lá, e aí eu cheguei sem nada, financeiramente. É como a maioria das pessoas chega no Brasil, Siddhartha, sem nada? Tem uma diferença do pessoal da Venezuela, que eles vêm a pé, de ônibus. Então, é uma população de uma fronteira terrestre que vem a pé. Para a pessoa vir da África para cá, da Síria para cá, que é quem a gente atende mais, é um desafio. Então, para a pessoa passar o oceano, ou vir de navio, ou vir de avião, ela tinha uma condição cultural, social, para descobrir o Brasil. Não é que nem no caso lá da Venezuela, que uma pessoa sabe que a outra cidade está melhor. Não, olha, eu vou em outro país do outro lado do mundo, né? Então, geralmente as pessoas que chegam da África, várias têm uma condição social de lá bem diferente do pessoal, que nem das crianças passando fome. Então, as famílias que vêm da Síria, principalmente, são famílias que conseguiram pagar uma passagem de avião. Quem não consegue pagar uma passagem de avião se submete aos horrores que a gente viu lá na Europa. Mas os sírios que chegam aqui, eles podem ter gastado todo o dinheiro e chegar sem nada. Mas eles chegaram de avião. Conseguiram chegar numa condição um pouco melhor, né? Bom, com a crise humanitária, né, se agravando, então, no Alto Comissariado da ONU para Refugiados, né, Acnur, o que não falta é trabalho. Então, eles atuam justamente na construção dessas políticas de integração de refugiados e também na articulação dos parceiros. A ADUS faz parte, inclusive, é um dos parceiros deles, né, para fazer essa recepção. E a gente vai conversar, então, agora com o Luiz Fernando Godinho, que é porta-voz da Acnur aqui no Brasil. Tudo bem, Godinho? Olá, tudo bem? Como vão todos aí? Obrigada. Como é que tem sido esse trabalho de vocês aí? Como eu falei, trabalho não tem faltado, né, Godinho? Não, certamente, seja no Brasil ou seja em outras partes do mundo, a nossa agenda anda bastante cheia, né? O trabalho aqui no Brasil, ele se dá em várias frentes, como já foi mais do que exemplificado aí pelos colegas que me antecederam. A gente trabalha tanto com as autoridades governamentais para apoiar a resposta que elas dão a essa questão dos refugiados, como também apoiamos o trabalho das ONGs, da sociedade civil, que aqui no Brasil são as instituições que na ponta atendem os refugiados, né? O Acnur tem esse duplo papel aqui no Brasil, além de outras questões referentes a dar mais publicidade à causa, a costurar uma rede de apoiadores no setor privado e na sociedade, na opinião pública como um todo. Como você falou, é quem vai ficar lá na ponta, né, nesse atendimento, né, Godinho? A Caritas é uma das parceiras. A Caritas é uma delas, a ADUS é uma delas. Lá em Manaus também a gente tem trabalhado com outras organizações, no caso a Caritas Arquidiocesana de Manaus, para ajudar essa resposta que a Prefeitura e que o governo do Estado tem dado aos venezuelanos que chegam lá, especialmente os indígenas. Isso tem acontecido também em Roraima, onde tem uma maior quantidade de pessoas, e em todo o país. O Brasil é um país muito diverso. Atualmente, a questão da Venezuela tem tido mais evidência. Mas é importante lembrar que o Brasil tem quase 80 nacionalidades, ou cerca de 80 nacionalidades entre os refugiados reconhecidos aqui no país. Então, é uma diversidade Há pouco grande. tempo a gente falou, era a entrada dos haitianos, agora os venezuelanos, quer dizer, a gente sabe também que isso vai ser um trabalho contínuo, né, daqui para frente. Eu queria mostrar, Godinho, essa preocupação de vocês, né, e como é que vocês têm feito, não só nesse apoio, na articulação entre os parceiros, mas também vocês criaram uma cartilha, né, a gente vai mostrar no site de vocês essa cartilha, e eu achei curioso que em um determinado momento vocês falam em soluções duradouras, né? Eu queria que você especificasse melhor isso. Quais são essas soluções duradouras? As soluções duradouras, uma terminologia um pouco técnica, mas são as soluções que o Acnur
considera para as pessoas que se encontram numa situação de refúgio. Obviamente que a primeira delas é o retorno voluntário para seu país, né? Como o Siddhartha mencionou, e talvez o Prince possa nos certificar isso, ninguém quer ser refugiado, todo mundo quer voltar para casa, né? Mas isso nem sempre é possível. Então, quando essa solução não é possível, você tem outras duas soluções. Uma que é a chamada integração local, que é aquele processo de fazer com que o refugiado se integre economicamente, socialmente na comunidade que acolheu ele. E quando isso não é possível, existe o reassentamento, que seria essa terceira solução, em que você leva uma pessoa que já é refugiada no país para um segundo, terceiro país, no qual ela poderá ser reassentada e iniciar o processo dela de integração. Bacana. Então, são Soluções tem. essas soluções, assim, digamos, mais macro, né? São dessas soluções macro, mas dentro delas a gente lida com pessoas, né? Claro. A ADOS, que está aí, a secretária sabe também disso, o Prince, obviamente. A gente lida com pessoas, então elas apresentam, às vezes, demandas específicas. Esse processo também ele vai variando, o perfil do refugiado, seja aqui no Brasil ou em outros países do mundo, vai variando um pouco ao sabor dos acontecimentos, afinal de contas, eles são consequência de um conflito maior, de um evento maior. Então, existem sempre questões novas que são colocadas, né? A secretária, por exemplo, mencionou essa questão dos indígenas Warao no abrigo, e eles têm uma expertise, digamos assim, no artesanato. Então, é importante, como ela bem disse, oferecer essa oportunidade para que eles possam se tornar autossuficientes. Assim, apenas um pequeno exemplo de como questões novas surgem com novas populações. Exatamente. Bom, Luiz Fernando Godinho, muito obrigada por sua participação, por seus esclarecimentos aqui. Obrigado sempre veja o Canal Futura sempre como um parceiro de vocês também, viu? Muito obrigado. Bom, e aí eu queria finalizar esse programa, né, a gente falando que a gente tem visto no Brasil e no mundo também o crescimento da xenofobia, né, que é o ódio a quem não é daquele lugar, né, quem é de outro país. E aí a gente tem uma fala que eu separei aqui, que é de um dos conselheiros de vocês lá, do ADOS, que é o Casé Pessini. Ele fala nesse vídeo que foi produzido por vocês lá, eu peguei esse trechinho do YouTube para a gente mostrar, que é uma questão bastante importante, olha só. Lembrando sempre que o Brasil é um país que exporta pessoas, né? Não tem essa invasão de pessoas em situação de refúgio buscando se aproveitar das maravilhosas situações do nosso país. A situação é bem diferente, nós exportamos e temos uma dívida muito grande com as outras nações. A gente precisa receber de braços abertos e dar o exemplo. O Brasil é um país assim de muitos povos, de muitas nações juntas. Eu peguei esse trecho, eu vi vários conselheiros de vocês falando no YouTube, mas eu peguei esse trecho do Casé porque eu acho que ele foi muito feliz nessa fala, né, de lembrar disso. O Brasil exporta. Então, nesse momento que a gente está vendo algumas pessoas segurando cartazes, né, forasteiros e esse tipo de coisa que nos assustam, assim, né, porque o Brasil tem essa fama de ser um país receptivo, né. O que você diria para essas pessoas? Olha, eu falo a mesma coisa que o Casé fala, só que eu falo, eu sou advogado, né? Eu falo, olha, o Brasil assinou o Tratado da ONU. Quando o Brasil não quiser mais, é só falar, ONU, eu não quero mais assinar o Tratado de Refúgio. Mas pensa também em você. Se alguém da sua família for perseguido por um político, você vai para onde? Você vai para um país igual o Brasil, igual o Prince aqui, que dá o refúgio. Então, o refúgio é uma garantia, em última, da democracia no mundo, né? Então, do respeito. Quando uma pessoa luta pelo respeito, pelos direitos humanos, e ela é perseguida, ela vai buscar o refúgio em algum lugar. Então, o refúgio é uma garantia para a sua segurança que aqui vai estar. Porque o político, sabendo que você pode ir para outro lugar, ele não vai te apertar tanto assim, porque você tem uma escapatória. É a democracia, né? Mesmo, né? Que a gente já viu que é o melhor caminho, como tivemos muitos exilados durante a ditadura militar aqui no Brasil, né? Prince, uma declaração de amor ao Brasil, curta e rápida. Eu gosto muito do Brasil, eu quero ser, normalmente, quero fazer do Brasil o meu segundo pátria. Muito bom. A segunda pátria ensinando inglês ainda para os brasileiros, que a gente precisa, né? Muito obrigada a vocês mais uma vez, viu? Ok, obrigado. E para você, até uma próxima.